Tá certo? Na verdade, esses camaradas não são capazes de prever o dia seguinte. Veja você, a turma do Rockefeller pensava em instalar um governo global até a década de 80. Já passaram, né, 38 anos e eles não conseguiram. Então, eles não são tão onipotentes. Segundo lugar, não existe um plano globalista, existem três. Isso eu demonstrei no debate com o Dugin e até hoje ninguém desmentiu isso aí. São três planos independentes. Existe um plano russo-chinês, que eles chamam de eurasiano, existe o plano islâmico e existe o plano ocidental, Bilderberg, etc, etc. Então, se tem três globalismos, já está provado que não existe globalismo nenhum, porque para um se impor, ele vai precisar, né, derrubar os outros ou comer o território dos outros, e até agora ninguém conseguiu. Hoje mesmo eu estava lendo uma entrevista da filha do Alexander Dugin, é uma moça novinha, muito inteligente, mas ela é discípula do pai 100%, tá certo? Ela acredita em toda aquela conversa doutrinal dele, tá certo? Justificando o outro globalismo, que é o globalismo deles é um globalismo inspirado em motivos, por um lado, mitológicos, antigos, antigas tradições pagãs, misturadas com o cristianismo, misturadas com o nazismo, misturadas com o comunismo. Fizeram uma mistureba dos diabos para se opor ao globalismo ocidental. Quem não te conhece é que te compra. Né? Então, por outro lado, parte desse argumento deles é também usado pelos muçulmanos. Os muçulmanos também querem restaurar. Não, o humanismo ocidental jogou todo mundo contra Deus, nós temos que recolocar a ordem divina. A ordem divina, mas não a sua ordem, meu Deus do céu. Né? Eu não acredito em ordem divina institucionalizada. Isso é uma monstruosidade. Não é isso? Você vê, no tempo em que o Papa tinha uma autoridade enorme, ele não tinha o poder temporal. Né? Ele não exercia diretamente o poder temporal. Né? Ele tinha que ir lá consultar o rei, e se o rei não quisesse fazer, não fazia. Pô, né? A história do Ocidente é a história da divisão, né, do Império e a Igreja. Um não manda no outro, outro não manda no um. E isso é a ordem natural das coisas. Né? É isso? Então, são as duas chaves do reino. Né? Elas nunca se fundem numa só. Isso é muito importante. Agora, todas essas ordens globalistas, elas querem fundir tudo numa só. Então, eles são os donos da doutrina certa, a ideia certa, a religião certa, a moral certa, a política certa, a justiça certa. Tudo eles mandam. Então, nós temos que rejeitar os três ao mesmo tempo. Ora, nós não temos um substitutivo, nós não temos um projeto. Nós só sabemos que nós não queremos esse negócio aí. Né? Então, o que vocês querem? Qualquer coisa menos isso. A boa e velha ordem nacional tem funcionado. As nações funcionam, meu Deus do céu. E eles estão querendo trocar as nações por um treco que não existe ainda e nem vai existir. Ou é o califado, ou é a porcaria do Império Eurasiano, tá certo? Ou é o mundo dos Bilderberg. Né? Todos esses camaradas... Sujeito que acha que ele sabe o que é bem para a humanidade é o capeta em pessoa. Né? Porque Deus não deu a nenhum de nós essa autoridade, essa capacidade. Nós não temos. No máximo nós temos... Você vê, Moisés, quando desceu do Monte Sinai, quantas pessoas tinham esperando ele lá embaixo? 40 mil. 40 mil é uma cidadezinha do interior. E veja, essa autoridade de Moisés são 40 mil pessoas, e olhe lá. Né? Moisés nunca pensou em mandar no mundo. O cara que desceu do Monte Sinai com os 10 mandamentos nunca pensou em mandar no mundo, pensou em só mandar aquele povinho, 40 mil neguinhos lá embaixo esperando ele, pô. E já era muita coisa. Então, um pouco de modéstia, né? Se o pessoal quer a ordem divina, a primeira coisa da ordem divina é a nossa submissão, a nossa humildade. Não é isso? E abdicar de querer ter um poder divino. E esses três projetos globalistas, os três falam em nome de Deus e os três bancam Deus. Então são três diabos. Eu cheguei na conclusão, tentando explicar as ações de um pelo discurso do outro. E não dava. Então, cada um tem seu próprio discurso, tem seu próprio plano, tem a sua própria história. Esses blocos se formaram autonomamente, um não devia nada ao outro. Você pega o esquema islâmico, ele tem 1.400 anos de idade, o projeto do Califado Universal é muito antigo. Mas, agora, se você pega o globalismo ocidental, ele não é tão antigo assim, ele data, vamos dizer, um pouco a partir do surgimento do capitalismo, desde depois da Renascença, os grandes empreendimentos capitalistas, todos eles têm um caráter global. Então existe um certo plano de dominação global, ou vários planos de dominação global que foram convergindo. Né? E o bloco
comunista é o mais novo de todos, aparece com o movimento comunista, né, na metade do século XIX. Existe a bibliografia sobre cada um dos três, é imensa, não falta documentação. E você vai ver que, de fato, um não deve nada ao outro. Agora, um ponto aí importante é o seguinte. O movimento revolucionário, seja na sua forma, qualquer das suas três formas, ele sempre se aproveita da mentalidade popular para dominá-la pelo seu ponto fraco. Então, todo mundo sabe que o povão, por exemplo, nos Estados Unidos ou no Brasil, é conservador. Então você não vai sair pregando ideias abertamente opostas às dele. Às vezes fazem isso, quando fazem se dão mal. Então, a esquerda está se ferrando muito porque aderiu a essa coisa de ideologia de gênero, gaysismo, etc. E o povão isso não pega. Isso aí é tiro no pé. Então o que eles fazem? Vamos pegar as ideias conservadoras e fazer trabalhar para nós. Agora, eu não sei o que nós podemos fazer. Nós, como Brasil. O Brasil é uma peça pequenininha dentro desse conjunto mundial. Nós não podemos opor a todo o globalismo, mas nós podemos manobrar para tentar o máximo, tirar o máximo de vantagem da situação e preservar o que pudermos da nossa soberania nacional. Para isso, precisamos de um governo que seja realmente patriota e muito inteligente e muito esperto. Porque também não adianta você sair fazer, botando banca de nacionalistas, fazendo de conta que você é o Donald Trump. Pô, o Donald Trump tem com quem negociar. Se a Coreia do Norte está lá enchendo o saco, ele vai lá e oferece um montão de dinheiro para a Coreia do Norte, só que de repente aparece trocando beijinho com ele. Mas nós não temos dinheiro para fazer isso, né? Então nós temos que ser muito espertos, gente. E aí temos um maior problema nacional. Nós não temos intelectuais em número suficiente para estudar as situações, fazer análise de conjuntura e dar subsídios para o governo. Ainda não temos. Eu estou tentando desesperadamente formar essa turma. Se você for, por exemplo, as análises políticas do Felipe Martins ou do Paulo Enéas, bom, isso aí claro que é resultado do meu trabalho. Eles aprenderam comigo. Mas eles mesmo reconhecem que ainda falta aprender muito. Eles não estão totalmente maduros ainda para a coisa, mas já são os melhores, né? Agora, você pega as opiniões políticas, esse pessoal que escreve na Folha de São Paulo, na Besta, esse pessoal é ridículo, meu Deus do céu. Porque é só chavão, é só estereótipo. Eles não têm metodologia científica. Você lê a minha apostila, Problemas de Métodos da Ciência Social, aqueles métodos estão subentendidos em tudo que eu escrevo na política. Esse pessoal nem tem ideia de problema metodológico do que escreve, né? Quer dizer, esse pessoal conseguiu destruir a alta cultura no Brasil, que hoje você tem uma evasão de cérebros como nunca teve na história brasileira. No tempo dos militares, já tem evasão de cérebros, não precisa ter 20 caras que saíram. Hoje não, são milhares, todo mundo está saindo. Ninguém mais aguenta essa porcaria.